hoje. Então, vamos lá. Meninos, batidão, aula 2, né? Na verdade, a gente teve a aula 0, que foi nomenclatura de ácidos e sais. A gente teve a aula 1, que foi reações importantes, reações inorgânicas importantes. E agora a gente vai para a nossa aula 2, que é balanceamento quando envolve íons. Carol, por que especificamente quando envolve íons? Porque eu sei que vocês têm muita dificuldade nisso aqui, tá? Então, eu sei que vocês têm muita dificuldade em balanceamento que envolve oxirredução, né? Principalmente com íons, tá? Então, só lembrando, gente, que aqui é um balanceamento por oxirredução, ok? Ou seja, tem alguém reduzindo e tem alguém oxidando, tem alguém mudando o NOx, tá? Então, hoje a gente vai ver balanceamento por oxirredução, mas que envolve íons, que envolve carga, tá? Nós temos 4 exercícios na aula de hoje, tá bom, meninos? O primeiro é um bônus. Por quê? Porque não adianta nada eu falar de oxirredução com íon se eu não falar da oxirredução normal. Porque a com íon nada mais é do que mudar o finalzinho, ok? Então, a gente vai treinar. A gente vai treinar o balanceamento por oxirredução normal e depois a gente vai passar para o íon, tá? Como são só 4 exercícios, meninos, esse aqui eu vou fazer com vocês, ok? O próximo, que é o primeiro com íon, eu vou fazer com vocês. E os outros 2 eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver, ok? Então, esse eu vou fazer junto com vocês. O próximo eu vou fazer com vocês de novo, junto com vocês de novo. E o terceiro eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver. Fechado? Então, olha só, eu vou pedir para vocês perguntarem apenas no momento que eu falar, gente, ó, pode perguntar, tá? Ou então vai mandando no chat que depois eu vou lendo, tá bom? Então, olha só, gente. Como é que eu sei que é um balanceamento por oxirredução? Como é que eu sei que não é aquele do macho, que não é aquele por tentativa? Gente, a gente nunca vai ter 100% de certeza, tá? Mas tem algumas coisinhas que induzem a gente a saber quando o balanceamento ele é por oxirredução. Que coisinhas são eles? Então, olha só. Primeira coisa, a presença de substâncias simples. Então, a presença de substâncias simples normalmente indica que é uma reação de oxirredução. Segunda coisa, a presença de peróxido. Lembra o que é peróxido? H2O2, né? É o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, tá? Esse é um exemplo de peróxido. É quando o oxigênio vale -1. Então, normalmente, a presença de peróxido indica que é uma oxirredução. E a terceira coisa é quando a gente tem elementos, né? Tipo magnésio, Mn, cromo, tá? Elementos, gente, que quase nunca aparecem nas equações comuns. O que a gente tem muito de equação comum? Tudo que envolve bário, cloro, enxofre, enfim, aqueles metais clássicos e aqueles ametais clássicos é o que a gente normalmente tem quando o balanceamento ele é por tentativa. Quando tem alguma coisa diferente, quando tem algum átomo diferente, ou algum elemento, desculpa, diferente, a gente já pode abrir a antena e falar, opa, deve ter uma oxirredução aqui. E como que a gente vai ter 100% de certeza? Quando a gente tirar o NOx. Porque o que é uma oxirredução? É quando tem alguém oxidando e alguém reduzindo. E aí, só para a gente pegar um truquezinho aqui, né? Quem conhece o OPA? Quem conhece o OPA? Quem oxida, perde elétron, aumenta a carga. Aumenta a carga. Então, gente, o que a gente tem? O elemento que oxidar, ele vai perder elétrons, né? E ele vai aumentar a carga dele. Então, por exemplo, ele vai sair de 2 mais para 3 mais. Eu aumentei a minha carga. É um elemento que está oxidando. E o elemento que está reduzindo, gente, é exatamente o contrário, né? Quem reduz ganha elétron e diminui a carga.
Na oxirredução, a gente vai ter um oxidando e um reduzindo, e a gente precisa achar isso, tá? Ou seja, mudando o NOx. E aí, meninos, uma dica, que você só pega essa dica quando você faz, tá? Que dica é essa, gente? Você não precisa tirar o NOx de todo mundo. Tira o NOx de quem você acha que está mudando. Quem a gente acha que está mudando de NOx aqui? Fala aqui para mim no chat. Quem vocês acham que vai estar mudando de NOx aqui? O K? Tainara acha que é o K. Tainara, não é o K. Por quê? Potássio tem NOx fixo. Potássio é da família 1A. Ele tem NOx fixo, ele não muda o NOx. Ok? Então, não é o K. Quem mais vocês acham que pode estar mudando o NOx aqui? Gente, não precisa ter medo de errar, não, para errar agora, hein? Pelo amor de Deus. O MN é um forte candidato a mudar o NOx. A gente vai analisar ele. E o C. Perfeito, meninos. Tanto o MN quanto o C são elementos que provavelmente estão mudando o NOx. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar. A gente vai fazer por tentativa. Se for eles mesmos, desculpa, se eles mesmos que estiverem mudando o NOx, a gente já achou. Se não for, a gente vai fazer de novo. Então, por exemplo, a Tainara achou que era o K. Ela ia testar o K e ela ia ver que eles não estariam mudando. Ok, é só continuar e ver qual vai ser o próximo. Tá bom? Então, qual que é o NOx do MN? Ó, o potássio é da família 1A. Ele vale 1 mais e eu só tenho 1. O oxigênio é 2 menos, vale 2 menos, só que eu tenho 4. Então, fica 1 mais x menos 8 é igual a 0. Por quê? Porque o oxigênio vale menos 2 vezes 4, menos 8. Então, x vai dar mais 7, ok? Então, a gente descobriu que o NOx desse MN é mais 7. Vamos ver o NOx do outro? Aqui a gente tem um BO para resolver, que a gente já falou nas últimas aulas. Gente, é extremamente importante que vocês saibam NOx de alguns bloquinhos. E do SO4 é um deles. Então, o SO4 vale 2 menos. Eu quero saber quanto que vale o MN. Então, o meu MN vai valer 2 mais. Se a gente não soubesse o NOx do SO4, a gente não conseguiria chegar no NOx do MN. Por quê? Porque tanto o MN quanto o enxofre variam NOx. Eles não têm NOx fixo. Então, nesse caso, eu só consigo chegar no NOx do MN porque eu sei, e vocês devem saber, que o NOx do SO4 do bloquinho sempre é menos 2. Ok? Sempre é menos 2. Então, olha só, a gente acertou. O MN está variando o NOx, tá? Então, agora a gente vai para o carbono, né? O Kaique e o Leonardo falaram do carbono. Então, olha só, hidrogênio vale 1 mais, oxigênio vale 2 menos. Então, ó, 2 mais 2x menos 8 é igual a 0. 2x é igual a mais 8 menos 2. X é igual a mais 3. Então, o nosso carbono aqui, ó, tá valendo mais 3. Eu só continuei ali, tá? Então, o nosso carbono está valendo mais 3. E o outro, gente? O oxigênio vale menos 2. X menos 4 é igual a 0. X é igual a mais 4. Portanto, o carbono realmente variou o NOx. O carbono ele está valendo mais 4. Certo? Então, agora a gente vai fazer o delta. O balanceamento por oxirredução, gente, ele só dá certo quando a gente faz o delta. Então, olha só, o meu delta vai ser feito entre o MN e o carbono. Então, entre o MN e entre o carbono, tá? Então, ó, como que vai ficar o delta do MN? O MN, ele está variando de 7 mais para 2 mais. Então, ele está tendo uma variação de 5. De 7 mais para 2 mais variou 5. Vezes, eu tenho um MN antes da seta e eu tenho um MN depois da seta. Ou seja, são iguais. Então, eu multiplico por 1, que vai dar 5. E aí, agora eu vou fazer o delta do carbono. De 3 mais para 4 mais variou 1, vezes
eu tenho 2 carbonos antes da seta e eu tenho 1 carbono depois da seta. Então, a gente vai fazer vezes 2. A gente sempre multiplica pelo maior. E aí vai dar 2. 5 e 2, gente, a gente não consegue simplificar. Então, é só continuar, tá? Como que a gente... Se eu conseguir simplificar, eu sou obrigada a simplificar, tá bom, meninos? Porque coeficiente estequiométrico, né, balanceamento, é o menor número inteiro. Se a gente não simplifica o delta, a gente não chega no menor número. Então, é obrigada a simplificar, tá bom? Carol, eu posso não simplificar, fazer tudo e simplificar no final? Pode, mas 90% dos alunos esquecem dessa simplificação no final. Ok? Então, a minha dica é simplificar agora. O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos cruzar o delta. Então, o 5, que era aqui do KMnO4, vai para o H2C2O4, e o 2, que era do H2C2O4, vai para o KMnO4. E a partir de agora, a gente segue o macho normalmente. Então, ó, eu tenho 2 Ks antes da seta, eu tenho que ter 2 depois da seta. Eu tenho 2 MNs antes da seta, eu tenho que ter 2 MNs depois da seta. Olha o enxofre. A gente tem 3 enxofres depois da seta. A gente precisa ter 3 enxofres antes. Acabou meus metais e meus ametais. Ó, macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses aqui já acabaram. Então, agora a gente vai para o carbono. Eu tenho 10 carbonos antes da seta. Eu preciso ter 10 depois da seta. Agora, a gente vai para o hidrogênio. Nós temos 10 mais 6, 16, certo? Então, a gente precisa ter 16 depois da seta. E aí, bateu os oxigênios, tá? Só conferir os oxigênios aqui, gente, que vocês vão ver que bateu os oxigênios. Ou seja, minha equação está balanceada. Balanceamos a nossa equação por oxirredução. Fechado? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Pode falar, Tainara. Repete sobre o delta. O delta, Tainara, é o seguinte, é a variação do NOx vezes a quantidade que eu tenho mais. Então, ó, a variação de 7 mais para 2 mais variou 5, ok? 5. Vezes, eu tenho 1 mn antes e 1 mn depois. 1 e 1, quem tem mais? 1. Então, eu multiplico por 1. O carbono, ele variou de mais 3 para mais 4. Então, a variação foi de 1. Vezes, eu tenho 2 carbonos antes e 1 carbono depois. Qual é o lado que tem mais? O 2. Então, eu multiplico por 2. É isso. De nada. Meninos, vamos agora treinar o balanceamento com íon? Vamos ver agora o que acontece no balanceamento com íon, tá? O raciocínio é exatamente o mesmo até a gente chegar no hidrogênio. Então, ó, a gente fez o NOx, a gente fez o delta, a gente cruzou o delta e a gente começou a balancear pelo macho. Quando chegar aqui no hidrogênio, a gente vai parar quando eu tiver um balanceamento com íon. Por quê, gente? Porque o balanceamento com íon não é balancear apenas os átomos. Não é, eu tenho 10 cromos antes, eu tenho que ter 10 cromos depois. Não. Além disso, o balanceamento com íon tem que balancear as cargas. Tem que balancear as cargas, ok? Então, olha só, vamos lá. Quem vocês acham que vai estar mudando o NOx aqui? Primeiro, como é que... Tem íon, gente, é oxirredução por íon, tá? Mas vamos fingir que não tem íon, ok? Como é que eu bateria o olho e falaria, isso deve ser uma oxirredução? O cromo, e olha só, substância simples, tá? Então, óbvio, a presença do íon já me indica isso, mas se não tivesse o cromo e a substância simples, me indicaria um balanceamento por oxirredução, ok?
Vamos lá, gente. Me fala quem vocês acham que está mudando o NOx aqui. Quem está mudando o NOx aqui? O iodo. Boa. O iodo. Quem mais? O cromo. Muito bem. Então, o cromo e o iodo provavelmente são os átomos que estão mudando o NOx e a gente vai verificar agora, tá? Então, ó, qual que é o NOx desse cromo? A gente pode ver de duas formas, ou descruzando a carga, e aí a gente chega no 3+, ou, meninos, que aqui é muito importante saber o bloquinho, né? O OH vale 1-, também é importante vocês saberem, assim como o SO4 vale 2-, tá? Então, ficaria X menos 3, porque eu tenho 3 hidroxilas, é igual a 0, X é igual a mais 3. Então, a gente tem essas duas formas de achar o NOx do cromo, ok? E do outro lado, o oxigênio vale -2. Então, ó, X menos 8 é igual a -2, porque agora eu tenho um íon composto. Eu não igualo a 0, a minha substância não está neutra, ela é um íon. Então, X vai dar -2 mais 8, X é igual a mais 6. Então, o meu cromo, ele tem NOx mais 6. Mais 6. Variou. É uma oxirredução, tá? Vamos ver o iodo. Gente, esse iodo aqui, ele já vem com a carga dele, ó. Ele é um íon monoatômico, né? Então, a carga dele já representa o NOx dele. Então, ele é um menos, ok? E vamos ver esse outro iodo aqui. Então, ó, X menos 6 é igual a -1. Por que -6? Porque o oxigênio vale -2. Por que -1? Porque é um íon, não é um átomo neutro. É um íon aqui, ó, -1. Então, X é igual a mais 5. Olha o iodo variando NOx aqui, gente. Ele saiu de mais 5 para -1. Fechado? Então, agora a gente vai fazer o cálculo do delta, igualzinho a gente fez anteriormente, tá? Igualzinho a gente fez anteriormente. Então, vamos lá. A gente vai sair do cromo e a gente vai sair do iodo, ok? Então, qual que é o delta do cromo? O cromo, ele saiu de 3+ para 6+, então ele variou 3. Vezes um cromo antes, um cromo depois, 3 vezes 1, 3. O iodo, meninos, olha a variação do iodo, gente. Ele passou de mais 5 para -1. Qual que é a variação que eu tenho de mais 5 para -1? Eu vario 6. A minha variação aqui ela é de 6. -1 até 0 e 0 até mais 5. Então, a gente variou 6 vezes. Eu tenho um iodo antes, um iodo depois, então 6 vezes 1, que dá 6. Dá para simplificar o delta? Tem que simplificar o delta. Então, nós vamos dividir por 3. E aí fica 1 e 2. O que nós vamos fazer agora? Cruzar. Nós vamos inverter o delta. Então, o 1 vem para cá e o 2 vem para cá. Atenção em mim agora, tá? Eu vou apagar essas cargas aqui de cima. Por quê? Porque essas cargas que eu descobri, elas só me ajudam a descobrir o delta, tá? E elas podem confundir a gente daqui para frente, porque agora a gente vai precisar, ó, dessas cargas aqui, das cargas que já estavam antes, ok? Então, eu apaguei ali em cima para não confundir a gente. O que nós vamos fazer, meninos? Nós vamos continuar pelo macho até chegar no hidrogênio. Até chegar no hidrogênio. Então, olha só. Eu tenho 2 cromos antes, 2 cromos depois. Eu tenho um iodo antes, um iodo depois. Acabou metal e ametal, não tem carbono. Chegou na hora que eu paro. Agora eu parei, tá? Agora a gente para. Eu preciso que todo mundo preste muita atenção em mim agora.
Porque agora a gente vai balancear as cargas. Agora a gente vai balancear as cargas. O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos anotar as cargas que a gente tem antes e depois da seta, ok? Antes da seta, a gente tem aqui, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Eu ainda não tenho a hidroxila, a minha hidroxila ainda não está balanceada, então eu não vou mexer com ela. Eu não balanceei nada aqui ainda, então não vou mexer com ela, tá? Eu vou para o outro lado. 2 vezes 2 menos dá 4 menos. 1 vez 1 menos dá 1 menos. Então, eu tenho um total aqui, depois da seta de carga, de 5 menos. A água não tem carga e não tem mais ninguém que tem carga aqui. Meninos, eu preciso escolher um padrão. Eu preciso escolher um lado para ser o meu padrão. Que lado que a gente vai escolher? O lado que as cargas já estão balanceadas. Então, qual é o lado padrão? Então, vamos lá, ó. Lado padrão. Eu vou aumentar a letra. É o lado que as cargas já estão totalmente balanceadas. Deixa eu aumentar isso aqui, porque essa informação é extremamente importante, tá? Qual é o lado aqui, gente, que as cargas já estão totalmente balanceadas? É o lado da direita. É esse lado aqui. Por quê? Não tem carga mais para ser balanceado aqui, já está tudo balanceado. Em compensação, antes da seta, a minha hidroxila ainda não foi balanceada. Então, esse é o meu padrão. O que que isso significa, meninos? Que o meu objetivo é fazer com que o lado de cá fique igual ao padrão. Que o lado de cá fique menos 5. Que número que a gente vai colocar aqui na hidroxila para que fique menos 5? Falem aí para mim. Que número que eu vou botar aqui na hidroxila para dar menos 5? 5, Kaique? Se a gente coloca um 5 aqui na frente, vai ficar 5 menos. 5 menos com 1 menos dá 6 menos. É 4. É 4. Conseguiu entender? É 4. Olha só. 4 vezes menos 1 dá 4 menos. 1 vezes menos 1 dá 1 menos. 1 menos com 4 menos dá 5. Então, o meu x tem que ser menos 4. Ou seja, eu vou ter que colocar um 4 lá na minha hidroxila. Balanceamos as cargas. O que a gente vai fazer agora? Seguir com o macho. Então, agora a gente segue com o macho normalmente. A gente vai para os hidrogênios. Então, olha só. Antes da seta, 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. Nós temos 10 hidrogênios antes da seta. Eu preciso ter 10 depois. 5 vezes 2, 10. Se você contar os oxigênios, está tudo balanceado. Balanceamos por oxirredução com íons. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Carol, você tá conseguindo me ouvir? Tô. Tem como você repetir esse cálculozinho aí que define o padrão, por favor? Tá. Olha só, meninos, presta atenção. Como é que a gente escolhe o padrão, né? Como é que eu fiz? Aqui, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4. 1 vezes menos 1 dá menos 1. E aí, quanto que isso dá de somatória? Menos 5. Por que o menos 5 é o meu padrão? Porque é o lado que está totalmente balanceado. As minhas cargas já estavam balanceadas. A água não tem carga. Ela não estava balanceada, não, mas a água não tem carga. Tá? Então, tudo que tinha carga estava balanceado na direita depois da seta. Antes da seta, a hidroxila ainda não estava balanceada. Então, antes da seta, não tem como ser meu padrão, porque ainda tem carga para ser balanceada. É assim que a gente escolhe o padrão. Fechado? Alguém mais tem alguma pergunta, gente?
Não? Vamos tentar essa aqui? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem esse aqui. Vou deixar aqui, ó, o lado padrão é o lado que as cargas já estão totalmente balanceadas, tá? Por favor, gente, tentem fazer. Tentem fazer. Vamos lá, 2 minutinhos. Dois minutinhos. Então, olha só. Meninos, provavelmente quem está mudando o NOx aqui é o MN, né? E o ferro que está na cara, tá? Então, ó, o ferro está aqui, de 2 mais para 3 mais. Então, ele com certeza está mudando o NOx, ok? E o outro é o MN. Então, ó, x menos 8 é igual a menos 1, x é igual a mais 7. Então, o MN está saindo de mais 7 e está indo para mais 2, ok? Então, ele está saindo de mais 7 e está indo para mais 2, perfeito? Então, agora a gente vai fazer o delta, tá? Então, olha só, como é que vai ficar o delta do ferro? A variação de 2 mais para 3 mais é 1, vezes, eu tenho um ferro antes e um ferro depois. Então, vezes 1, beleza. A variação do MN, ele saiu de 7 mais para 2 mais. Ou seja, a gente tem uma variação de 5 vezes, eu tenho um MN antes e um MN depois. Então, vezes 1, que é igual a 5. Não dá para simplificar. 5 e 1 não dá para simplificar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cruzar o delta. Então, o 5 vem para cá e o 1 vem para cá, certo? E agora a gente continua pelo macho até chegar no hidrogênio. Então, eu tenho um MN antes, um MN depois. 5 ferros antes, 5 ferros depois, ok? Cheguei no hidrogênio. Não tem mais metal, não tem mais ametal e não tem carbono. Cheguei no hidrogênio, eu vou parar. Meninos, antes da gente fazer carga, já falem para mim, é o lado do reagente ou é o lado do produto que é o meu padrão? Eu não preciso nem fazer a carga para descobrir quem vai ser meu padrão. Falem para mim, é o lado do reagente ou é o lado do produto que vai ser padrão? Produto, exatamente. Por que produto, gente? Porque onde eu tenho carga já está balanceado.
Olha no reagente. A gente aqui está balanceado, mas aqui não está. O hidrogênio ainda não está. Então, a gente já sabe que o nosso padrão é o produto. É o produto, eu não preciso nem olhar mais nada. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a nossa continha, né? Então, olha só. Antes da seta já balanceado, eu tenho 1 vezes menos 1. 5 vezes mais 2, mais 10. Beleza, só que esse lado não é o meu padrão. O outro lado, 1 vezes 2 mais, 2 mais. 5 vezes 3 mais, 15 mais. Então, ó, o meu padrão, gente, é 17 mais. Aqui é o meu padrão. 17 mais é o meu padrão. O que que isso significa? Que eu preciso saber que número que eu vou colocar aqui para dar 17 mais. Então, falem para mim, gente, que número que vai ter que ser X para que dê 17 mais? Qual é o valor de X para que dê 17 mais? 8, exatamente, 8, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai botar um 8. Porque aí ficou 8 mais. Então, aqui, ó, 8 mais realmente vai dar 17. E agora eu continuo pelo macho. Então, ó, eu tenho 8 hidrogênios antes, eu preciso ter 8 hidrogênios depois. 4 Os antes, 4 Os depois. Balanceamos por oxirredução. Fala sério que tá ficando mais fácil. Não é difícil, gente. Não é difícil. Tá? Não é difícil. Todo mundo entendeu a questão do padrão? O padrão, gente, é muito importante. Alguém não entendeu a questão do padrão, meninos? Não precisa ter vergonha. Agora que é hora de errar. Não deixa eu errar na prova, não. Carol, Alguém não entendeu? Oi? tá me ouvindo? Tô. O que tá falando? Júlia, Fala, Júlia. aqui todas as cargas que forem negativas vai ser como se fosse uma conta de subtração normal. Vou subtrair elas, tipo ali no 10 menos 1. Exatamente. Aqui, ó. Aqui ficaria mais 9, tendo que dar 17. Sim, Então, mais 9 mais 8, 17. tá bom, obrigada. Tá bom? Beleza. Espera aí. 4 por quê? Porque, olha só, Tainara, eu tenho 8 hidrogênios antes. Eu tenho que ter 8 depois. 4 vezes 2 dá 8. Ok? Júlio e Tayla. Vamos lá. Júlio e Tayla, olha só. Vou apagar aqui, que é até onde a parte do hidrogênio. Tá? Então, a gente fez a distribuição, a gente fez o delta, a gente cruzou o delta, tudo direitinho, tá bom? Beleza. Olha só, meninos, eu preciso escolher um lado que é o meu padrão. Ou seja, é ele que vai definir quantas cargas eu vou ter antes da seta e quantas cargas eu vou ter depois da seta, tá? Olha só o conceito de lado padrão, gente. Isso aqui eu inventei, tá? Olha só o conceito de lado padrão. Lado padrão é o lado em que as cargas, ou seja, os compostos que possuem carga, já estão totalmente balanceados. Então, vocês dois e quem mais está com dúvida, olha só para a nossa reação. Quem tem carga na nossa reação? Eu vou fazer um marca-texto embaixo de azul. Esse tem carga, esse tem carga, esse tem carga, esse tem carga e esse tem carga. A água não tem carga. A água é neutra. A água não tem carga. Então, de todos esses que tá aqui, 3 estão antes da seta e 2 estão depois da seta. Qual é o lado em que as cargas já estão balanceadas? Qual é o lado, Júlio e Tayla, que as cargas já estão balanceadas? O lado dos reagentes ou o lado dos produtos? Do produto, exatamente. Por que é do produto? Olha só, esses que estão de azul já estão balanceados. Olha o H+ aqui, gente.
O H+ não está balanceado ainda. Então, qual é o lado que as cargas estão totalmente balanceadas? É o lado do produto. Esse é o meu padrão. Esse é o meu padrão. Entenderam, meninos? Júlio, Tayla, entendeu? Entenderam? Sim? E aí, olha o que que a gente faz. A gente já sabe o lado que é padrão. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer as cargas. Ó, deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Então, olha só. 1 vezes -1, -1. 5 vezes mais 2, mais 10. Lado de lá. 1 vezes 2 mais, 2 mais. 5 vezes 3 mais, 15 mais. Esse lado é meu padrão. Então, eu já somo ele. Vai dar 17 mais. O que que significa ser padrão, meninos? Significa que agora eu preciso que antes e depois da seta dê 17 mais. Então, olha só, que número que a gente vai colocar aqui para que dê 17 mais? Que número que -1 mais 10 e alguma coisa que vai dar 17 mais? 8. Exatamente, 8. 8 mais, né? 8 mais. O H já não é 1 mais? Então, se eu boto 8 aqui na frente, ó, 8 vezes 1 mais, 8 mais. Pronto. O que que eu faço agora? Continuo pelo macho. Então, eu tenho 8 hidrogênios antes, eu preciso de 8 depois. 4 vezes 2, 8. E aí, eu balanceio o oxigênio também. Foi, Júlio? Foi, Tayla? Sim? Vamos para a última? Tá bom. 2 minutinhos, gente. Lembrem do conceito do lado padrão, tá? Então, vamos lá. 2 minutinhos para vocês tentarem fazer.
Bora lá. Então, olha só. Quem provavelmente está variando o NOx aqui? O cromo e o carbono, tá? Então, provavelmente é o cromo e o carbono. Então, vamos ver? O oxigênio vale menos 2, né? Então, eu tenho 2x menos 14 é igual a menos 2. 2x é igual a mais 12. X é igual a mais 6. Então, o nosso cromo, ele está saindo de mais 6 para mais 3. Ele está variando o NOx. E o carbono, a gente já até fez esse aqui hoje, né? Então, ó, aqui vale 1 mais, o oxigênio 2 menos. Então, fica 2 mais 2x menos 8 é igual a 0. 2x é igual a mais 6, x é igual a mais 3. Então, o nosso carbono está saindo de mais 3 e indo para x menos 4 é igual a 0, x é igual a mais 4. Mais 4. Ou seja, realmente era o carbono e realmente era o cromo que estava variando o NOx. Então, agora a gente vai calcular o delta. Então, o cromo aqui e o carbono. Então, vamos lá. Delta, meninos. O cromo, ele saiu de mais 6 para mais 3. Ou seja, ele variou 3 vezes. Nós temos 2 cromos antes da seta e 1 cromo depois da seta. Então, vezes 2 é igual a 6. Carbono variou de mais 3 para mais 4, ou seja, variou 1 vezes. Eu tenho 2 carbonos antes da seta e 1 carbono depois da seta. Então, vezes 2, que é igual a 2, certo? Dá para simplificar? Eu tenho que simplificar. Então, vamos simplificar por 2, ok? O que nós vamos fazer agora? Cruzar o delta. Então, vai vir o 3 para cá e vai vir o 1 para cá. Vamos seguir até o macho, tá? Então, vamos seguir até o macho. Então, eu tenho 2 cromos antes da seta, eu preciso de 2 cromos depois da seta. Nós temos 6 carbonos antes da seta, a gente precisa de 6 carbonos depois da seta e acabou, cheguei no hidrogênio. Tá? Chegamos no hidrogênio. Júlio, você está aqui ainda? Consegue me ajudar? Qual é o lado padrão, Júlio? O que está antes da seta ou o que está depois da seta? O reagente ou o produto? Quem que você acha que é o lado padrão? Vai pensando também, gente, mas deixa o Júlio responder. O produto, exatamente, Júlio. Por que é o produto? Porque, olha só, quem tem carga, né, aqui, é esse e esse. O dicromato, ele está balanceado. O cromo também, o hidrogênio não. Então, por isso que o lado de cá não vai ser meu padrão. Exatamente, por isso que o lado de cá não vai ser meu padrão. Então, a gente já sabe quem vai ser meu padrão. Tayla, esse aqui foi? Esse aqui você conseguiu entender? Conseguiu visualizar que o meu produto é o meu padrão? Não sei se você está aqui ainda, tá? Então, tá bom. Vamos lá. Olha só, gente. Vamos balancear essas cargas, hein? 1 vezes 2 menos, 2 menos. Vou para o lado de lá. Lembrando, gente, que ó, essa carga de verde aqui fui eu que coloquei. Não é ela que a gente olha, não. A gente olha a carga que já estava no início, ok? 2 vezes mais 3, mais 6. O meu padrão é aqui, ó, mais 6. Só tem ele, eu não preciso somar nem nada. Então, esse aqui é o meu padrão, ok? Esse aqui é o meu padrão. Então, olha só, que número que a gente vai colocar aqui para que dê mais 6? Falem aí para mim, meninos. Qual vai ser o valor do meu x para que dê mais 6? 8, mais 8, né?
Então, o meu X tem que ser mais 8, ou seja, eu vou botar um 8 aqui. Aí, cuidado, hein? Olha os hidrogênios, cuidado que eu tenho hidrogênio. Agora a gente segue o macho, né? Mas olha só, 3 vezes 2, 6. 6 mais 8, 14, não é isso? 14, exatamente. Então, eu preciso ter 14 depois da 7. 7 vezes 2, 14. Acertei os oxigênios. É só isso, meninos. É só isso, tá? É só isso. Fechado? Júlio, é sobre isso aqui? Você quer perguntar agora? Ou você quer conversar depois? É sobre isso daí mesmo. Pode falar. Eu posso pensar que o produto é sempre aquele que não tem por exemplo, o H mais ali, que não tem o excedente, não, né? Não, você está querendo dizer assim, o nosso padrão sempre vai ser o produto, é isso? É, Não, não. Não é sempre. É 90% das vezes, mas não é sempre. Então, a entendi. análise do lado padrão, ela tem que ser feita, qual é o lado que as cargas já estão totalmente balanceadas. Beleza, beleza. Tá bom? 90% das vezes vai ser o produto, mas tem caso que é o reagente que vira padrão. Tá? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? E se no lugar do H+ fosse um Cl-, como que faria? Rani, aí não teria jeito, tá bom? Não teria jeito porque o nosso objetivo seria chegar no +6. Eu nem tenho carga positiva para chegar nele, então não teria jeito. Só vai ser, tá? Só vai ser quando a gente tiver possibilidade. Nunca vai chegar numa situação que a gente não tem o que fazer, tá bom? Então fica tranquila, fica tranquila porque nunca vai rolar essa situação igual você pensou, não, tá? Padrão é tirado pela diferença. Tainara, o padrão é a soma. Só que aqui eu não tenho mais nada para somar. Então, +6 é +6 e pronto, acabou. Tá? Tirando. Saudade de você. Então, aqui é +6 e +6 e acabou e acabou. Ok? Fechado? Meninos, adoro terminar com frases motivacionais. Calma que a gente ainda vai fazer. Não saiam, que a gente vai fazer. Vai ter o negócio aqui que eu preciso fazer do sorteio, tá bom? Então, ó, busque pela excelência e não pela perfeição. A gente tem que ser melhor no que a gente é capaz de fazer e não no que os outros estão falando que a gente é capaz de fazer, tá? Então, o meu fim de semana, gente, desde sexta-feira eu tomei jururu porque eu não estava dando conta das minhas coisas. E eu imagino que vocês têm a mesma sensação que a minha de não estar dando conta das coisas, né? E tudo bem. O que a gente não pode fazer é parar. Então, hoje eu me reorganizei, né? Estendi prazos que, para mim, eu não ia poder fazer, mas eu não tenho outra opção, então eu tenho que encarar e eu tenho que estender, ok? E tudo bem, vamos trabalhar com prazos novos. Então, o que vocês não podem fazer é desistir. Ah, eu me embolei em todos os conteúdos, deu aquela loucura, Ana. O que você vai fazer para sair disso? Vai continuar? Vai voltar? Para reorganizar o seu caminho, ok? Para reorganizar o seu caminho. Não sei se todo mundo conhece, mas essa é a Michele. A Michele é mãe de 3 meninos, 2 menininhas e um bebê, tá? A Michele ganhou o último filho dela no dia da prova da Unesc, que era o objetivo dela, ela é de Colatina, tá? Então, a Michele ganhou o neném dela no dia da prova da Unesc. O que ela fez? Se reorganizou, continuou estudando, nem sempre com a perfeição, mas com a excelência do que ela tinha, e ela foi aprovada em outubro. Tá? Então, não deixem de perseguir o sonho de vocês, não deixem de persistir com o sonho de vocês. Tá bom? Olha só. Então, o que eu combinei com vocês? Que eu vou fazer o sorteio, tá? Do próxima fase, ok? Ela é extremamente forte. O próxima fase, gente, é o meu curso de discursiva de química. O que a gente faz lá no próxima fase? A gente não estuda química, tá? O objetivo não é ensinar química. O objetivo é ensinar todos os truques possíveis e existentes para que vocês façam uma excelente discursiva de química, porque é o calo dos alunos, tá? Porque é o calo dos alunos. Então, ele tá um curso muito redondinho. O que eu vou fazer? Eu vou sortear uma vaga no curso, tá? E para quem não puder, para quem já está matriculado no curso, ok? Para quem já é aluno do curso, se essa pessoa ganhar,
ela vai ganhar uma mentoria, tá? Então, ela vai ganhar uma mentoria dentro do contexto questões discursivas. Então, a gente vai, finalizar 100% do raciocínio da pessoa, tá bom? Então, se você que ganhar já tiver o curso, já fizer parte do curso Próxima Fase, você vai ganhar uma mentoria, tá bom? O que eu quero, meninos? A partir de agora, eu preciso que vocês escrevam o nome de vocês, completo, por favor, tá? No chat. Só uma vez, gente, só uma vez, não é quem escrever primeiro, nem nada disso. É porque eu consigo imprimir esse chat, tá? Eu consigo imprimir o chat e eu consigo passar para um Excel e eu consigo fazer o sorteio, tá bom? Então, eu vou fazer isso amanhã de tarde, porque amanhã de manhã eu dou aula, tá bom? Então, amanhã de tarde vai sair o vencedor do sorteio, tá bom? Vão botando aí o nome de vocês, vai colocando o nome de vocês aí, não deixem de colocar todo mundo. E aí, amanhã, eu vou fazer o sorteio do Próxima Fase ou da mentoria, se o aluno já fizer parte. Todo mundo já colocou? Só isso? Ixi, a chance está grande. Tem mais alguém que quer colocar nome? Gente, infelizmente, quem tiver no início da aula, tiver agora que não botar o nome, eu não vou ter como sortear essa pessoa, tá? Então, todo mundo conseguiu colocar o nome? Mais alguém quer pôr o nome? Não? Sim? Então, vamos lá. Beleza. Então, aqui terminamos no Gustavo. Eu vou encerrar, a gente vai fechar a aula, tá? Amanhã eu vou subir, vou colocar disponível as aulas para vocês assistirem, tá bom? Tem material de apoio para vocês resolverem. Rapidinho vocês conseguem sair da aula aqui e resolver as questões que estão lá, tá bom? Então, é isso, meninos. Muito obrigada pela parceria de vocês. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo. E é isso. Até o próximo Batidão, segunda-feira.